se for botar lá, vai ficar. Só quando chegar por lá, não é e eu passei ali. Ai, que raiva. Tem quantas pessoas assim? Pode ir o meu laranja, sabia? Eu não sabia, né? Pode ir, você olha. Boa noite, boa noite. Agora vamos fechar nossos olhos para falar com Deus. Senhor Deus, obrigado pela vida, Senhor, obrigado pela bênção, obrigado por tudo que os Deus proporcionaram. Obrigado por Deus que vai ser falado hoje, em nome de Jesus. Amém. Era eu primeiro, né?
música toca. A Semana Santa chegou e com ela a lembrança viva do maior amor do mundo, Amor que não se explicou. mas se mostrou no silêncio, na dor e na cruz. Jesus entrou em Jerusalém, aclamando como rei, mas sabia, a cruz o esperava. Na ceia ele partilhou o pão e partilhou também o coração. Lavou os pés dos amigos, mesmo do que eles iriam trair. No jardim chorou sozinho, e ainda assim disse: seja feito a tua vontade, Pai. Foi ferido, zombado, humilhado, carregou a cruz e nela o peso dos nossos pecados. E então ele morreu. Mas a história não terminou. Ao terceiro dia, a pedra foi removida e o túmulo estava vazio.
Jesus ressuscitou. Amém. Pessoal, o balão para vocês encherem. Enche o balão, o seu balão, para vocês não receber. Amarrem e segurem. Para de procurar aqui, meu pai. É que eu vou pensar. Quem
de dando algo mais do que ao valor a Deus e a nossa vida com Ele, é como se nós estivéssemos vazios, mesmo com os valores aí que foram colocados. Então, como cristãos, nós temos que tomar conta da nossa vida, da nossa responsabilidade, e também temos que nos preocupar com a vida dos outros, mas não com fofoca, mas sim como é que a pessoa está, se ela está precisando de alguma coisa, como é que está o relacionamento dela com Deus. Então, como cristãos, temos que cuidar da nossa vida e também da vida do nosso próximo, e isso não é nada fácil, a não ser que nós estejamos com Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu percebi agora que eu vou querer fazer a pergunta. Música tema. Eu e Stephanie, que eu não vou estar sozinha, não. Porque eu e ela vai passar essa combinação. Acho que já fica uma atividade. Ainda sou de Deus. Eu jurava que era gostar. Agora vamos colocar de pé.
nada. Eu fingi que eu estava só cantando. Boa noite. Eu não cantei não. Fim de semana. Não. Como vocês estão? Estão bem? Muito distante de vocês. Ai, do nada. Foi engraçado, né? Tem Mara correndo com balança. É um prazer mesmo estar com vocês aqui, né? Eu sinto que eu vou valorizar. Muito obrigado pelo convite. Quando você fala, vocês cantam? Quando você Trabalhamos mesmo interessante essa semana. Mas em alguns momentos Onde chama da marca eu não e cantei, não. o tema, né? Da semana do Calvário. 15 anos. O mais interessante é que a Semana Santa é um momento ao qual as pessoas estão com o coração teimoso, porque relembra, né? Um momento de sacrifício, ao qual o nosso Deus ele se doou na cruz para poder nos salvar. Ele vai E as pessoas estão com o coração teimoso, com a mente em outro planeta, com a mente viajando, pensando talvez nos seus entes queridos, pessoas que perderam. E é um momento exato para que a gente possa entrar e pregar o Evangelho para ele. E nesse momento, o primeiro tema que nós iremos aprender um pouquinho, vai nos dar 3 pontos hoje, é a valorização da vida humana, como Cristo valorizar a vida humana. Antes de nós iniciarmos, vamos pular nossas fontes e vamos orar nossa Deus. Amém. Querido e eterno Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez somos gratos a Ti, Deus, porque o Senhor é bom e misericórdia para sempre. Graças a Ti, Deus, porque o Senhor deu misericórdia. Nesse exato momento, primeiramente, queremos Te pedir perdão. Perdão pelos pecados que nós cometemos durante o dia, aquele consciente e inconsciente. Nos perdoa, Deus. Nesse exato momento, a Tua palavra vai ser a Deus, por favor, nos usa. Não deixe que a pecaminosidade do teu cérebro, Deus, atrapalhe a conexão contigo. Que eu venha me diminuir, Deus, e que o Senhor venha se sobressair. Porque é a tua palavra que tem que sobressair. Nos dá a tua sabedoria, como o Espírito Santo, ser como professor mestre, nos instrui, Deus, nos capacita cada dia a aprender mais de ti. Por isso, no momento, abre nossos corações, abre também a nossa mente para aprender o que o Senhor quer nos dizer essa noite. Eu te pedimos, estamos te agradecendo. Amém? Nós analisamos o contexto da igreja do céu, onde nós estamos vivendo a última igreja, e onde as pessoas elas seriam mais amantes dos prazeres do que amantes do próprio, do que do próprio Deus. Mas, se nós temos os pés do Senhor, podemos cumprir, estamos, as pessoas elas não vêm para adorar o nosso Deus. Infelizmente, Cristo já contava isso, ele já falava que as coisas seriam dessa forma. Não era para a gente ficar espantado ou preocupado, porque as coisas iriam trazer. Então, vamos iniciar. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus 6, verso 25 e 26, ao qual o tema de Cristo esta noite é a valorização da vida humana. Amém? Amém? Mateus 6, o verso 25 e 26. Amém? O verso 25 diz assim: por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou de beber, e nem pelos vossos corpos, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste.
Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Cristo ele vem nos trazendo a mensagem de hoje, falando sobre a ansiedade e a valorização da raça humana. E a mensagem vem trazendo um tema, quando os discípulos eles expulsaram as crianças de perto de Cristo, das pessoas traziam, e também o papel fundamental da mulher na sociedade. Cristo, nesse contexto, Cristo vem dizendo, normalmente o texto de Mateus é usado para enfatizar o perigo em relação às ansiedades acessíveis com as coisas da vida. Embora esse seja um uso adequado da passagem, há um ponto que pode passar despercebido pelo leitor: o valor da vida humana aos olhos de Deus. Quanto vale para você, querido, a vida de Cristo em sua vida? Quanto vale o quanto você está disposto a se doar por Cristo? Já fizeram essa pergunta? E você também. Quanto vale o valor que ele tem em sua vida? Vale tudo, né? Se hoje chegasse uma pessoa aqui com a arma e dissesse assim, comigo, eu vou matar sua esposa, você escolhe. Ou sua esposa, ou você. O que você faria? São perguntas básicas. Agora nós vamos para a nossa realidade mesmo. O que você faria? Não, Senhor, pode ela, vá com ela, ou eu vou no lugar dela, ou... E a gente analisa. Então a gente analisa esse contexto da vida. A gente analisando o contexto da vida, aí tire só o seguinte: nós pecamos, nós erramos, foi isso? Nós dizemos? Pecamos, erramos, falhamos, mas o que Deus fez? Entregou o que ele tem de mais valioso. O que é que ele tem de mais valioso? Seu filho, o que ele mais tinha, seu filho amado Jesus, simplesmente para morrer uma morte a qual não era simplesmente a nossa. Cristo morreu inocente por uma culpa minha. E aí, outra pergunta que eu faço para vocês: se hoje Deus falasse assim, ó, gente, povo de Deus, mandasse uma igreja assim, o povo de Deus que está nessa igreja hoje, hoje vai ser o último dia, por exemplo, agora vai ser a última noite de vida que vocês vão ter. Mas antes que eu leve vocês, que vocês morram, vocês vão ter 5 horas de relógio para fazer o que vocês desejam. O que vocês fariam? É individual, meu pensamento seria entre os familiares, mas eu não sei que Individual, né? salvação individual. Não, não estou falando na questão de salvação, não, meu irmão. Estou falando na questão de se Deus diz assim, ó, hoje é a última oportunidade que você vai ter de ano de vida. Quando você está falando de oportunidade, pronto, sim, todos. Se é uma oportunidade, a gente está falando de salvação também, né? Salvação. Salvação. E vocês fariam o quê? Fazia igual nós. Pregava o evangelho, mais tentava me. Pronto. Pregava o evangelho. Você sabia que a última oportunidade que nós estamos tendo é hoje? Porque mais tarde não pertence a nós. Por que eu faço essa pergunta? Porque você vai deixar de fazer algo hoje, vai deixar de fazer hoje para fazer amanhã. Não fez ontem, né? E por que ele fez antes? E aí a gente, é interessante, é como a própria Bíblia é cara e maravilhosa.
E ela nos ensina a dizer assim, ó Pai, a oportunidade que tu tem hoje, no dado momento, e talvez passar mais tempo com a família, talvez tu não vai ter amanhã, talvez tu não vai ter mais tarde, porque a tua caminhada aqui nessa terra simplesmente vai se encerrar hoje, aqui. Você teve tanta oportunidade, tem tanta oportunidade, e a vida são feitas de oportunidade. E nós precisamos agarrar ela e pegar. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 18, verso de 1 a 5. Amém? Para vocês, eu gosto de fazer perguntas. Para vocês, quem é o maior no reino de Deus? Quem é que vocês acham que é o maior no reino de Deus? É o maior no reino de Deus, né? Vamos aprender aqui um pouquinho quem é o maior no reino de Deus. E o verso 1 dizendo: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, e colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, quem se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Então, quem é o maior do reino dos céus é as pessoas que se humilham a Cristo como criança. Foi interessante que quando os discípulos eles se aproximaram de Jesus, as crianças se aproximaram de Jesus, e os discípulos eles começaram a dizer assim: ó, o médico passou o dia todo ocupado, com a cabeça cansada, e eles começaram a tirar as crianças. Certamente as crianças estavam fazendo algum tipo de barulho, e Cristo falou assim: ó, porque deixa os pequeninos, porque os pequeninos estão vendo. Então, quando Cristo deu a simbologia de criança, nós precisamos se humilhar diante de pessoas que estão vendo, prostitutas, ladrões, assassinos, maconheiros, todo tipo de espécie, porque Cristo atendeu a todos, sem fazer exceção de pessoas. Passo mais uma coisa para a gente, vamos fazer essa Bíblia lá em Mateus 19, 13 e 15. Onde Jesus abençoou as crianças. Viu, crianças? Amém? Amém? E trouxeram então algumas crianças para que ele impusesse as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não as emborreçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo imposto as mãos, retirou-lhe dali. Então, os discípulos, nesse dado momento, eles questionavam a Cristo porque ele estava atendendo a necessidade daquela criança, porque eles estavam importunando ao Senhor. E Deus falou assim: ó, deixe ela perto de mim, porque elas são o reino dos céus. Então, mas, como Cristo falou, se não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Tem alguns pontos aqui que é interessante. De vez falando. Abra essa Bíblia aí em Marcos 5, verso 21 a 43. Amém? 21. Eu gostaria de ler, botar você para exercer a leitura. E tomando a mão do caminho. Não, do 21 até o 41, até o 43. Marcos 25, do 21 ao 43. É o pedido de Tiago. Isso mesmo.
disso. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogou-a ali, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe ponha as mãos, para que saia e viva. E foi com ele, e o seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitas pedras, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu-se no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saiu, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, dize que me tocou. E ele olhava ao redor para ver a quem isso fizeram. Então as mulheres sabiam que ele tinha acontecido, tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curado deste mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a qual disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu ao alvoroço e os que choravam muito, e prateava, e entrando disse-lhe: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, que traduzido é menina, e te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dissesse comigo. Amém? Tem duas histórias que é interessante. Essa história é a mais próxima na Bíblia, no livro de Mateus. Por quê? Olha a fé tem poder de mover montanha. Aquela mulher sabia, no dado momento, se ela tocasse em qualquer parte do corpo de Cristo, ela seria curada. E ela se aproximando da multidão. As mulheres, o papel das mulheres antigamente era um papel horrível, ao qual na contagem elas ficavam de fora, tanto mulher como criança. Isso acontecava só homens. Na questão da guerra e contar, elas ficavam de fora. A posição da mulher é horrível na sociedade. E o que ela fez, imagine só uma mulher, onde ela era tida como uma mulher imunda e pecadora, e as multidões cercando a Cristo, e imagine só se ela falasse com Cristo, fosse falar com ele, se aproximar dele, o que os discípulos e outros não iriam falar. Ela se situou no meio da multidão e foi e tocou nas vestes de Jesus. No dado momento que ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus sentiu sair do poder e ele perguntou: alguém tocou em mim? Imagine só, você está no meio da multidão e as pessoas, todas as pessoas tocando em você, e você sente que alguém foi curado.
mas só pela fé, só por tocar nas suas vestes. Que tamanho é a fé? Outra fé, a vida de Jairo. A fé de Jairo é uma fé tremenda. E quando nós analisamos, às vezes nós nos sentimos tão pequenos diante da dificuldade. E quando a dificuldade bate na nossa porta, a gente simplesmente ficamos tristes, abatidos e não depositamos totalmente as nossas confianças em Deus. Essas duas histórias representam um papel importante da mulher na sociedade e representam o tamanho do poder. Agora, quando Cristo ressuscita a filha de Jairo, Ele quer mostrar para mim e para vocês hoje. Mesmo se a gente vier morrer com Cristo, no dia da sua vida, a gente vai ressuscitar com Ele. Mas para isso, nós precisamos diariamente fazer isso. Falamos que a salvação, lógico, a Bíblia relata a salvação individual. Todos os parâmetros da Bíblia apontam para isso. Mas tem pessoas que nós vamos ser responsáveis por salvar ela, por levar o Evangelho. Então Deus ele está nos convidando hoje, nesse dado momento, nessa noite, a fazer uma aliança por completa de entrega a nosso Deus. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Lucas 8. A gente vai passar pelo outro dia. Amém? Pode ler, você pode ler. 8 do 1 ao 3. Amém? Que interessante. Maria Madalena. Todos vocês conhecem essa história. A mulher ela sofria 7 espíritos, 7 demônios. E no dado momento que Cristo o curou, ela começou a seguir Cristo. Mas ela repartia tudo que ela tinha, o pouco que ela tinha, ela se doava na palavra de Deus. E também outras mulheres, Susana, a Bíblia tem duas passagens na Bíblia que falam dessa mulher. E essa mulher, ela começou a seguir Cristo porque ela sentiu gratidão às coisas pela vida. Quanto nós somos gratos a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida? O mundo está cheio de gratidão. Quantos nós estamos sentindo gratos pelo amor e pelas coisas que Cristo tem nos dado? E a gente analisa, a gente quando olha para a sociedade, onde a própria Bíblia fala que no próximo fim dos tempos, a próxima vida de Cristo, o coração dos homens seria um coração duro, egoísta, violento, terrível, mais amante dos prazeres do que amante do próprio Deus. E hoje nós temos visto o inimigo tem feito com nós seres humanos, tem nos usado, e depois ele tem nos jogado na lata do lixo para entregar exclusivamente ao nosso Deus. E nós precisamos se fortalecer no Senhor, pedir que Ele cada dia venha nos transformar.
Vamos começar a ver lá em Lucas 10, verso 38 ao 42. Amém? Pode ler comigo. 10, 38 a 42. Indo eles de caminho por Jesus, um pouco lá, certa mulher chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa se sentava aos pés do Senhor, e ouvindo-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muito serviço. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena, pois, que venha a me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa, só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Amém? Está representando dois tipos de servidão. Primeiro, no dado momento que Marta ela sentiu a presença de quem? De Jesus, ela falou de quem? De Cristo. É o que representa dois tipos de cristãos. O cristão que quer servir a Cristo através das suas ações, das coisas, preocupado com o bem-estar desse mundo, e aquele cristão que diz assim: ó, pouco me interessa o que vai acontecer a todo mundo. Eu não quero perder tempo, eu quero ficar exclusivamente aos pés de Cristo. O que vai acontecer depois, pouco me interessa. Marta para essa pessoa. Levou a outra aos pés do Senhor. Ela não estava preocupada se a casa estava arrumada, o que Cristo ia comer. Ela não queria perder a oportunidade de estar ao pé do Senhor. Você cadastra no site. Tem que encontrar. A outra ficou com ganha centavos. preocupada para fazer as coisas, querendo mostrar serviço na casa. E Deus falou assim: ó, pouco me importa o que está fazendo. Eu sei que deixa tudo que está fazendo e vem perto Você de tem que mim. ter uma sala comercial. Vem para perto de mim, porque aqui o que tem jamais será tirado. Porque o que Cristo nos vai nos dar, o que Cristo nos dá, ninguém pode tirar. Isso significa que nós, em momento algum, jamais devemos negligenciar esse momento com o Senhor. E que nosso Deus ele continue nesse Deus maravilhoso. Abra suas Bíblias no livro de Gálatas, Eu acho que os entregadores vão saber. o verso 6, do 26 ao 28. Amém? Amém? Dizendo assim, né? Pois todos vós, filhos de Deus, todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vós revestistes. Desarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós um em Cristo Jesus. O que essa mensagem quer dizer? É de tela da lei. Tá? As pessoas que são filhas de Deus simplesmente são aquelas que guardam a lei e têm a fé em Cristo. O centurião era batizado, ninguém se pode mensurar a fé de Cristo. Por isso disse, nem mesmo lá em Israel existe um homem de tamanha fé. Não pode jamais mensurar a fé de ninguém. Mas a própria Bíblia vai dizendo que a fé sem obra é o quê? Morta. Nós mostrados, nós somos filhos de Deus. Nós queremos ir para a palavra de Mateus fala aí,
e por todas as nações pregando o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus ele nos convoca, está nos chamando para sairmos e ir de encontro às pessoas para pregar o Evangelho. Os idosos, em seu ministério terrestre, Jesus ratificou a validade dos 10 mandamentos. Na era cristã, fazendo referência ao decálogo por meio de alusões e citações. O texto de Aromático diz assim, né? O quinto mandamento exige que os filhos não somente demonstrem respeito, submissão e obediência aos seus pais, aos seus progenitores, mas também lhe proporcione amor, ternura, alívio, suas preocupações, zelem por seu nome e os socorram e consolem na velhice, patriarcas e profetas, vem dizendo que nós, filhos, em questão dos idosos, aqui falou da criança, ou da mulher, e em questão de idosos, que os filhos, é dever dos filhos, viu, filhos, vocês são filhos, é dever de vocês, filhos, zelar pelos seus pais na idade, ser atencioso, ser cuidadoso, ser gentil, ser leal e mostrar gratidão a eles. Tem uma carta aqui o apóstolo Paulo à igreja de Filemão, dizendo, tem uma carta a Filemão, um rico, dono de escravos, Paulo instruiu a receber Onésimo, um escravo fugitivo, não como escravo, antes, muitos acima de escravo, como irmão, caríssimo, e disse, desse modo, Paulo deixa claro que as conexões entre as pessoas, conforme estabelecida pelo cristianismo, são a que devem nortear nossos relacionamentos neste mundo. Os primeiros cristãos toleravam a escravidão, mas ensinavam que todo o ser humano devia ser tratado com dignidade. E esse respeito é o seguinte comentário, e último. Paulo ele vem relatando que mesmo no tempo da escravidão, mesmo as pessoas sendo humilhadas, chicoteadas, as pessoas mostravam que eram dignas e se mostravam respeito para com as outras pessoas. Hoje os papéis se inverteram completamente. As pessoas hoje elas não respeitam os mais velhos, as crianças, não a todas, né, mas as crianças hoje. Antigamente tinha aquele costume de ser uma pessoa mais velha, você chamar da bênção, ter o respeito, hoje em dia é você, é tu. Então as coisas elas começaram a cair, porque os pais não estão ensinando, como Paulo falou, receba com isso, que era um escravo, não como escravo, mas como um irmão. Imagine só, você chegar para o senhorio seu, um escravo ao qual você contrata ele, e você dizer assim, ó, agora você é senhorio, não atenda o mesmo agora como escravo, e sim como seu irmão, e trate ele com respeito, com fidelidade e com gratidão. Imagine só, o senhorio que era como um escravo, agora tratar o próprio escravo como um irmão. Imagine só a inversão de valores. Da mesma forma, da forma que Cristo veio aqui nessa terra, como um escravo. Um escravo, porque ele foi escravo do pecado, morreu pelos meus pecados. Se os meus pecados são grandes, imagine o pecado da humanidade, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração, como foi. E Cristo veio escravo do pecado para morrer exclusivamente no lugar para poder me dar direito à vida eterna. E essa vida eterna tem sido escoada pelo ralo dessas mãos. Às vezes o ser humano tem se escoado como um ralo, as pessoas dão mais valor à droga, à prostituição, a músicas seculares, trabalhos, mas a Cristo, que era para dar o devido valor, acaba sendo esquecido até no meio cristão mesmo. E o Senhor tem nos chamado, tem nos convidado a fazer a entrega por completo. Os combates de gladiadores e outros jogos em Roma
Os espetáculos com gladiadores na Roma antiga e outros jogos sabemos são vividos exemplos de como a vida humana era desvalorizada no mundo antigo. Os combates dos gladiadores podiam ocorrer no teatro ou em si, mas seu verdadeiro lar era anfiteatro, uma estrutura épica ou circular, com assentos para espectadores ao redor da arena. Vários entretenimentos ocorriam no anfiteatro. Criminosos e cristãos, a gente sabe que na história de Roma antiga, as pessoas elas pegavam os fiéis de Deus e elas colocavam lá no Coliseu. Paulo, ele relata aqui do combate e de férias. E Paulo não foi lá no Coliseu de Roma. Paulo não lutou contra as férias porque as pessoas que lutavam com o leão e com o urso, elas não sobreviviam. Por sua simbologia que ele deu de férias, a dificuldade que ele encontrava, que ele encontrou nessa vida. Foi preso, foi jogado no calabouço, o lugar onde estava era escuro, e ele deu essa menção, essa simbologia de férias. Mas, de verdade, muitos cristãos eles foram colocados no Coliseu para ele renegar o nome de Deus, e as pessoas falaram assim, ó, os leões podem me estraçalhar. O apóstolo Paulo me comenta, ele era um também, profetas e rei, eles vêm comentando em relação a isso, que as pessoas falavam assim, ó, jamais vou negligenciar e vou escandalizar o nome de Deus. Prefiro ser estraçalhado pelo leão ou por os ursos do que servir a teu Deus, do que venerar uma estátua. E as pessoas eram jogadas num buraco, eles faziam estudos de abelha de galo, era daquela forma, eles ficavam no buraco, e em cima eles colocavam arquibancada, e embaixo da arquibancada deles ficava as jaulas de leões e dos ursos, e aí eles jogavam família, com filhos, com tudo, e aí eles, família correndo de um lado para outro, e os leões e os ursos estraçalhavam todos, e as pessoas batiam pau, e eles apostavam qual dos cristãos demorava mais para morrer. Era um tipo de animação que eles faziam. Agora imagine só, nós voltamos para a Roma antiga, né? Nós tínhamos um decreto dominical, um decreto. E não vai ser leões, mas escorpiões maiores do que leões, com ferrões enormes. Agora tem um problema. As pessoas não vão morrer, vai ser picado, mas não vão morrer. Porque o nosso jamais não vai estar mais, e vai ter mais controle sobre a ação. E aí o nosso Deus ele nos chama, nos convida hoje para nos preparar diante da situação. O povo de Deus, eles morreram por causa do Evangelho. Sofreu perseguição. Nós hoje somos livres para pregar o Evangelho em todo lugar. Simplesmente não fazemos isso. Deus ele nos chama a atenção, nos convida Ele nos convida para partilhar o Evangelho para Ele. O chamado de Deus é para a gente sentar os nossos pés nessa terra, porque o nosso lar não é aqui. O nosso lar é lá no céu. A nossa estadia aqui é uma estadia passageira. Em dado momento ela vai passar. Amém. Irmã, você pode botar um fundo musical, por favor? E o nosso Deus ele nos convidando, ele nos chamando. Então, assim, ó, talvez você tenha pegado o convite e tenha se decepcionado, porque as pessoas não vieram para que toque a palavra de Deus. Mas Deus ele diz assim, quantas vezes você errou, quantas vezes você pecou,